Continuando, então, a gente está agora no capítulo 10 do livro Domínios da Mediunidade. E é o capítulo intitulado Sonambulismo Torturado. Nós já vimos nos dois capítulos anteriores, a situação da mediunidade sonambúlica, em que a médium ela apresenta uma qualidade que é relativamente rara nos centros espíritas, quando utilizado da forma como foi descrito no capítulo 8, a mediunidade sonambúlica, em que ela deixa completamente o seu corpo físico sob a tutela do espírito comunicante. Ela, quer dizer, controla, a gente viu muito bem dentro do capítulo, que apesar dela se deslocar completamente do veículo físico, as ligações energéticas são muito fortes e ela controla todo o processo da comunicação. Esse caso que nós vamos estudar aqui no capítulo 10, já é a situação totalmente oposta a essa. É o fenômeno do sonambulismo quando é exercido por uma médium em desequilíbrio. No caso aqui, a gente vê bem que é uma situação de um comprometimento do passado. O André, então, começa descrevendo a cena, a reunião mediúnica continua se realizando, os atendimentos, quando ele percebe um casal que está colocado na assistência e que vai ser atendido pelo processo de tratamento na reunião mediúnica. O primeiro ponto de interesse que vem, às vezes, a pergunta é com relação a essa própria situação. Algumas reuniões de tratamento mediúnico são restritas ao público da casa, principalmente ao grupo mediúnico. Vários agrupamentos espíritas adotam essa metodologia. Então, na reunião de tratamento mediúnico, na reunião chamada de desobsessão, não há presença de público. Isso, em alguns casos, é muito positivo, principalmente em situações em que as manifestações, às vezes, impressionam. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi uma manifestação mediúnica, foi de uma forma muito, muito sutil. Eu estava conversando, e na minha casa, meus pais faziam um evangelho já há mais de 20 anos em casa, junto com mais 3 casais de amigos, e minha mãe me chamou para participar da reunião. Eu fiquei sem graça, porque agora já estou aqui no meio da conversa, sentado no meio da mesa, e continuei. E aí houve, durante essa manifestação, o evangelho no final, uma orientação mediúnica, e eu realmente nem percebi, só depois que eu fui percebendo o teor da mensagem, é que aí eu me dei conta que eu estava presenciando uma reunião, uma comunicação mediúnica. Então, pelo estado da médium, pelo equilíbrio do grupo, pela sintonia das afinidades espirituais, aquela manifestação, já sempre no final havia uma orientação mediúnica, né? E para mim foi uma surpresa. Mas também já presenciei reuniões de manifestação mediúnica que impressiona, às vezes, pela fenomenologia, impressiona pelo linguajar do espírito, pelo desenrolar da própria reunião. E isso, às vezes, pode impressionar e muito pessoas que não são já conhecedoras do processo da incorporação mediúnica, que não são conhecedoras dos fenômenos mediúnicos, né? A gente vê muito, por exemplo, dentro do cinema, os filmes, quando você vai assistir aquelas situações em que nós temos as casas chamadas assombradas, os fenômenos acontecendo e que impressionam. Então muitas pessoas têm a noção do fenômeno mediúnico como aquilo que é visto às vezes no cinema ou na televisão, e vão para a reunião mediúnica mais ou menos dentro desse conceito. Então algumas casas adotam a postura de que não há pessoas fora do grupo mediúnico, outras aceitam. Nesse caso, existia uma assembleia de pessoas que estavam em processo de tratamento. E esse casal é um deles. Então, o André, ele coloca a descrição do casal, uma jovem senhora e o seu esposo,
essa menina de súbito já apresentava mais ou menos uma característica um pouco de alienação, né, no veículo físico mesmo, no seu comportamento, e ele então começa a descrever a situação espiritual da companheira. Ela, no passado, havia sido uma filha adotiva e herdeira única de um senhor com boas condições materiais. Teve uma boa educação, foi colocado a ela a condição de que seria a herdeira única daquela fortuna. E ela conhece um determinado indivíduo que tinha condições exatamente opostas. E o pai adotivo, nessa jornada, resolve afastar a filha da influência desse companheiro. E esse companheiro vai tentando seduzi-la, envolvê-la no seu psiquismo e induz a jovem a ir lentamente envenenando o seu pai, de forma muito suave, até que consuma o envenenamento numa determinada forma, quando ele descobre que o pai estava já movimentando a parte jurídica para deserdá-la de todos os bens. Como o objetivo do companheiro era exatamente a fortuna, ele induz que ela então envenene o pai adotivo. Ele vem a desencarnar, torna-se no mundo espiritual já um obsessor. Essa jovem se consorcia com o indivíduo, passa por toda uma provação moral e material, porque a fortuna logo é dissipada. E no plano espiritual, a gente imagina como deve ter sido o reencontro desses três após a jornada de cada um deles, né? Segundo a orientação do André Luiz, isso teria sido já no século XIX. Mais ou menos o livro foi escrito no segundo quarto do século XX, ou seja, a gente tem aí em torno de 50 anos de sofrimento espiritual desses três espíritos. Essa jovem tem a oportunidade numa nova reencarnação, o seu companheiro também tem, e nessa vida ele é o esposo e ela a jovem que está ali em processo de tratamento. E a entidade espiritual é exatamente esse pai adotivo que havia sido então envenenado. Essa jovem tem, desde a sua infância, segundo o relato depois o orientador da reunião, ela passa por um processo de alienação, de sofrimento, melancolia, natural das pessoas que trazem esse processo meio obsessivo, passa por tratamento e vai, chegando à adolescência, conhece um indivíduo, se interessa, ele também por ela, se consorciam. Exatamente o mesmo casal do passado, que daria a oportunidade de renascimento do antigo pai adotivo como filho agora do casal. Ela engravida e toma a decisão de abortar a criança. Então, mais uma vez, essa entidade que teria a chance de voltar à vida física, passa por um processo agressivo do aborto e ainda mais adquire ódio e vingança com relação a essa jovem. Então esse é o quadro que o André descreve do processo, da história, do relato da existência desse casal que está em processo de tratamento. O Aulus diz que o caso específico dessa jovem é muito comum no nosso dia a dia da nossa sociedade. Então isso a gente percebe exatamente, esses enroscos espirituais em determinada graduação, um pouco mais ou um pouco menos, é muito comum. Então nós mesmos passamos a nossa jornada encontrando os grandes desafetos, como também os grandes amores que nós tivemos no passado. Então no nosso dia a dia, nós temos que estar também muito alertas sobre essas situações, vamos chamar assim, as pegadinhas que são colocadas na nossa vida. E como proceder nessa situação?
aí vem a orientação, através do estudo, da conscientização, da postura, do equilíbrio, você vai identificando. E da situação hoje, na concepção dessa nova jornada que nós experimentamos, conhecendo a dinâmica da vida espiritual, nós temos que agir de uma forma realmente muito diferente do que talvez agimos no passado. Então, nós que acreditamos na existência da vida espiritual, na continuidade da nossa identidade espiritual através de várias existências, nós temos que encarar os problemas de relacionamento de uma forma bem diferente do que a média da população que não acredita, que só vê a vida no presente momento. Além do mais, a gente passa, e isso é muito comum em todos os debates que a gente vê na televisão a respeito da crise da sociedade, nós passamos por um momento em que os valores materiais são excessivos. Então todos nós queremos aquilo que é o lançamento, é o melhor. Então, por exemplo, todo mundo troca de aparelho de celular. Então, quando você tem aquele seu mais antigo, aquele aparelho que só fala e escuta, você já fica até meio intimidado, porque hoje o celular faz de tudo. Daqui a pouco vai controlar até a nossa vida, né? Mas a gente fica no anseio de ter coisas diferentes. Então é a mesma coisa com o modelo de carro. Essa busca desenfreada desses valores materiais nos desloca um pouco dessa noção do mundo espiritual e das verdadeiras aquisições. Então nós estamos aqui numa situação de provação muito severa nesse mundo apelativo. Nessas condições, essas entidades que nós já vivenciamos no passado, que são os nossos cobradores, aproveitam de todas as condições oportunas para exatamente efetuar a sua cobrança. Então é como o Aulus fala, é um caso muito comum que a gente encontra nos dias de hoje, o processo obsessivo de cobrança de dívidas do passado, né? E ele deixa, o orientador espiritual da reunião, deixa logo no início, quando apresenta o casal e descreve, ele coloca essa frase que eu achei muito interessante e destaquei aqui logo no início. No matrimônio, no lar ou no círculo de trabalho, somos procurados por nossas afinidades de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem ou no resgate de nossas dívidas, resultante de nosso deliberado contato com o mal. Presta atenção que ele colocou no matrimônio, no lar, no círculo de trabalho. Então, em todos os aspectos das nossas relações afetivas, nós estamos sujeitos a esses encontros espirituais. Então, no matrimônio, no caso ainda do descrito e também em muitas situações, esse agravante da cobrança é muito grande. Então você tem relacionamentos que de início parecem ser maravilhosos e depois vão encaminhando por uma situação de conflito sério. São as situações que aí você tem que ver por que isso acontece comigo. Se a gente focar só no aspecto do presente, não há uma explicação. Então nós temos que, analisando dentro do contexto das existências sucessivas, a gente percebe uma dinâmica muito maior. O cobrador de hoje foi aquele que nós já tivemos no passado, talvez, que nós fomos o algoz do passado. E mesmo hoje temos que entender a cobrança de uma outra forma, como ele coloca aqui, de modo a satisfazer aos imperativos da lei do amor. É o resgate de cada um. Então é muito difícil, realmente é muito difícil. Às vezes tomamos determinadas deliberações que você cumprir a lei de amor e de respeito torna-se uma situação muito conflitante. Dentro da família, quantos e quantos casos nós vemos relatados, por exemplo, de filhos problemas, ou ao contrário, de pais problemáticos, né?
Quantos e quantos casos de jornada de trabalho que nós temos, que o seu chefe, o seu companheiro de trabalho, aquela pessoa que divide a sala, divide o ambiente de trabalho com você, é um cobrador do passado, está ali exigindo de você uma postura. E além do mais ainda, quando ele sabe, por exemplo, que você já acredita em determinadas condições de vida futura, de existência, de reencarnação, aí que passa a ser uma situação muito mais de cobrança, às vezes te expondo ao ridículo, né? Nós estamos passando numa fase, como eu disse, de transição da sociedade, que leva ao conhecimento espiritual, às vezes de uma forma até muito negativa, o radicalismo religioso, em que aquele que você tem a mensagem de paz, de amor, de concordância, de harmonia, ela é levada exatamente ao contrário, é destrutiva. O meu é mais importante, ou melhor ainda, o meu é o único importante. A minha religião, a minha fé é a que vale, a sua não vale nada. Isso hoje está sendo muito crítico. Mesmo a gente percebe no mundo a divisão, o sectarismo que está havendo novamente entre o mundo oriental e o mundo ocidental, está baseado numa postura religiosa da época das cruzadas. Nós estamos sofrendo a ação de situações do passado. Então, nós vemos irmãos nossos que professam fé muito parecida, com ideais de equilíbrio e de reconforto muito parecido com os nossos, tendo postura exatamente contrária. Nós vemos a história das pessoas, dos homens bombas, por exemplo. Impressiona como aquilo que ele faz pensando que ele vai chegar ao paraíso, vai chegar ao mundo de felicidade, ao mundo espiritual, com mais glória, quanto mais pessoas ele conseguir eliminar através da bomba que está em seu corpo. É um paradoxo perante a lei de harmonia, a lei do amor, a lei da igualdade, do respeito ao ser humano. E as pessoas vão adotando essas posturas. Então, esse radicalismo que nós presenciamos está fruto também de, às vezes, são espíritos que no passado estão cobrando essa postura. Então, essa é uma noção, é uma condição que a gente passa de provação nesse mundo atual que nós estamos. Agora vamos focar dentro do nosso estudo. Imaginemos então o médium desequilibrado nessa ação de cobrança. É o caso do capítulo que a gente então vai estudar. Essa jovem é uma médium em desequilíbrio torturante, como diz o orientador espiritual, que sofre a ação dessa entidade do seu pai, que foi seu pai no passado, através da cobrança de tudo que ela fez, a vingança. Ele quer vê-la derrotada, ele quer vê-la cair cada vez mais, ele quer vê-la sofrer, porque chegando ao mundo espiritual, aí que a situação vai ser pior. Porque aí ele vai poder sim, cobrar dela, colocá-la naquele lugar que ele acha que ela deve ser, porque ele ainda se coloca como vítima, e hoje ele é o algoz, ele se sente no direito. Então são dois desequilíbrios que precisam ser tratados dentro da reunião mediúnica. E existem várias vezes, eu acho que todos nós que passamos pela reunião mediúnica, podemos relatar muitos casos desse tipo de comportamento, de cobranças espirituais, né? Nós mesmos, às vezes, passamos, os nossos cobradores aproveitam daquela condição e estão ali. Bom, então o capítulo chama-se Sonambulismo Mediúnico Perturbado. E vamos ver primeiro o que é o sonambulismo. Então, essa palavra sonambulismo, ela tem origem no latim, e é aquele fenômeno que a gente conhece, comum, que a gente vê em filmes, vê em situações, ou vê mesmo dentro do nosso âmbito familiar, de que pessoas que durante o sono levantam, executam atividades, executam tarefas e não se lembram de nada. Então, essa situação às vezes impressiona. A minha sobrinha mais nova, ela tinha sonambulismo e era impressionante. Eu me assustava quando a via levantando e saindo, mexendo nas coisas dentro de casa. Saía, ia para a cozinha, ia no banheiro, entrava no quarto, ligava a televisão, via e não se lembrava de nada. Então, durante um bom tempo, a gente ficou preocupado porque
A minha irmã morava no 13º andar. Então você vê a condição de uma criança, às vezes, apesar de ter todo o controle de grade nas janelas, mas é uma situação de correr risco, uma criança levantando e andando sem controle nenhum, que ela não se lembrava. Né? Existem casos que a gente vê, eu já outro dia vi um relato na televisão, de uma pessoa que dirigia em efeito sonambúlico, que saía de casa, pegava o carro e dirigia pelas ruas da cidade em efeito sonambúlico, e não se lembrava de nada, não tinha condição nenhuma, voltando, de recordar. Então, isso é um fenômeno anímico, o sonambulismo. Né? No Livro dos Espíritos, a questão, eu destaquei aqui, a questão 425, há uma explicação sobre o sonambulismo. É um estado de independência do espírito, é emancipação da alma, mais completo do que o sonho, o estado em que a amplitude, que a maior amplitude adquire as suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, esse estado de sonambulismo é uma emancipação da alma, é anímico, é do próprio espírito, tá? Muito mais profundo do que no sono. O nosso sono, às vezes, também, a gente está num efeito de sonambulismo, mas muito menos intenso. Então, nesse estado de você levantar, realizar determinadas atividades, então é um desprendimento da própria alma, quer dizer, totalmente anímico, né? Ele pode ser artificial ou natural. O que seria o artificial? Que é o provocado por emanação magnética. Por exemplo, a gente vê muito isso na televisão, de determinados parapsicólogos, determinados estudiosos que vão na televisão e induzem determinados comportamentos. Eu me lembro, um desses programas para jovem, eu vi um desses parapsicólogos, ele induziu um rapaz a pegar uma cebola crua e mastigar pensando que fosse uma maçã. E falando, o sabor da maçã está muito bom. E ele corta o efeito magnético sobre o rapaz, ele desperta daquela situação hipnótica, e o rapaz, quando volta, aí sente o gosto. Imagina mascar uma cebola crua achando que fosse maçã. Né? Então, nesse estado de ação magnética do parapsicólogo, esse jovem tinha o seu controle mental afetado pelo magnetismo do parapsicólogo, e sentia o sabor, a textura, o aroma de uma maçã, sendo que estava com uma cebola na mão. Então é uma situação que você pode provocar, talvez, esse sonambulismo, por efeito magnético. Outro pode ser por efeito de passe. Então muitos médiuns que têm o desprendimento, que é o capítulo seguinte do nosso livro, através do passe magnético, consegue liberar o seu espírito do corpo e realmente desenvolver determinadas atividades. Existem casos de relato, por exemplo, até no Livro dos Médiuns tem um interessante, que é o Kardec descreve, em que o jovem, sob efeito magnético do passe, ele vai e descreve determinadas situações, e é pedido a ele uma informação que ele diz: isso aqui eu não posso, eu tenho que perguntar a outra entidade, porque eu não tenho condição de responder sobre essa situação. Porque, como era um fenômeno do próprio espírito dele, ele tinha sido se deslocado do corpo por ação do passe magnético, ele tinha o seu campo de ação limitado pela sua frequência mental. Então, não é porque nós temos essa capacidade de se deslocar do corpo que a gente vai frequentar as altas esferas espirituais também, não. Nós vamos buscar a nossa própria sintonia e a nossa própria frequência espiritual. Então, dentro dessa condição, nós temos aí o cuidado de padronizar a nossa frequência mental num equilíbrio para que, num fenômeno desse,
de emancipação da alma, a gente busque o semelhante que nos agrade, porque senão nós vamos buscar aquilo que tem frequência de ressonância com o nosso pensamento, né? E é muito comum essa situação da descrição de pessoas com pesadelos enormes quando do fato sonambúlico de enxergar situações. Eu coloquei aqui uma terceira ação para provocar o sonambulismo artificial, que seriam agentes químicos. Então, situações de consumo de drogas, por exemplo, conseguem fazer com que haja um despreendimento também do espírito. Alguns psicólogos que começaram a estudar o LSD na década de 60, e existem relatos que começam a descrever, porque o LSD foi sintetizado como uma possível droga para tratamento da esquizofrenia. E o laboratório distribuiu para alguns psiquiatras no mundo todo para que testassem e analisassem a ação do LSD sobre o paciente que estava em tratamento. E a maioria deles descrevem a presença de um mundo espiritual totalmente diferente. E isso, o Fitzroy Capras descreve no tal da física, não, no segundo ponto de mutação, que ele fala sobre isso. O Stanislav Grof tem um livro muito interessante sobre isso, sobre a ação do LSD, e eles começaram a perceber que esses pacientes adentravam a um ambiente totalmente fora do campo material, descreviam situações, descreviam pessoas, descreviam todo um ambiente que era meio estranho. Como poderia aquilo estar vinculado à mente do indivíduo? Eles começaram a analisar e propuseram, então, o que seria essa situação de todo um mundo extrafísico, através da ação do LSD. Então, todas as pessoas que usam determinados agentes químicos podem ter essas visões. O mesmo alcoólatra que faz uso constante é comum. Ele conta, o alcoólatra já em um nível muito mais acentuado. Eu tive já presença de pessoas nessas condições, descrevem, por exemplo, seres monstruosos que estão cercando. Então, a ação da droga era tão grande já do álcool no seu organismo, que ele adentra, ele está num limiar entre o campo físico e esse mundo espiritual. Como a frequência vibratória dele era uma frequência mais densa, ele adentra aquele mundo de frequências realmente densas e começa a descrever o que ele vê ali. Tá? Então, hoje, o agente químico ele é também uma situação muito difundida entre pessoas. Eu estava uma vez num relato, e eu já até disse aqui, que uma pessoa estava descrevendo que foi levado a uma nova droga, eu não me lembro nem qual era o que ele descreveu lá, o nome, e que ele foi recomendado que ele colocasse uma música suave, ficasse deitado e consumisse a droga. E ele achou, isso aqui não está havendo nada. E de súbito ele começa a ver a parede em frente a ele derretendo. Começa a derreter e ele escuta uma voz: você também vai derreter. Então a parede começou a derreter, o piso começou a derreter, a cama começou a derreter, ele entrou em pânico, porque ele estava vendo que ele também iria derreter naquela situação que ele estava vendo. Então esse despreendimento, ele via uma realidade dupla, ele enxergava o outro lado. Quer dizer, foi tão forte a ação daquele composto químico no seu organismo que desloca até o seu perispírito, ele amplia os seus horizontes, começa a ver de forma totalmente diferente e o mundo começa a dissolver, e quem falava com ele dizia: você também vai derreter. E o medo dele foi que ele derretesse. Ele conseguiu pegar o telefone, ligar para uma outra pessoa e pedir ajuda, que falasse com ele, que ele achava que ele ia derreter. Ele ficou conversando até que o efeito foi diminuindo e aí ele foi recuperando. Então, são processos artificiais de indução a esse estado de emancipação da alma.
puramente anímico, puramente anímico. É óbvio que nessas condições, sabendo que todos nós temos um certo teor de mediunidade diferenciado, essa emancipação da alma permite o contato também com o mundo dos espíritos. Então, essa barreira física do nosso organismo, quando do desprendimento da nossa alma, permite a influência dessas entidades espirituais que estão em todos os lugares ao nosso derredor. Então, é uma situação também de risco grave, né? Bom, a outra forma que a gente vê do sonambulismo, ainda anímico, é o que é o espontâneo, que também não tem nenhum agente exterior, é uma influência do próprio espírito. Isso existem pessoas que fazem tratamento, que fazem essa atividade. Existem situações de médiums também, que a gente, anímico ainda, que se projetam e que se deslocam um pouco pelo ambiente descrevendo determinadas situações. É o que a gente vai ver no próximo capítulo do livro, que é esse caminhar da própria alma do indivíduo, descrevendo as situações fora dos limites do corpo físico, né? Então, é o artificial e o natural nesse sonambulismo anímico. Bom, aí a gente entra no que é especificamente da mediunidade sonambúlica. Qual é a principal diferença entre o sonambulismo e a mediunidade sonambúlica? Aqui, nesse caso da mediunidade sonambúlica, existe uma inteligência estranha, externa, atuando. No outro caso, era puramente anímico. Esse caso, não. Existe a interferência de uma entidade espiritual. Existe alguém, existe uma outra entidade, uma outra individualidade que atua também no processo sonambúlico. Nesse caso, o médium sonambúlico, ele é totalmente passivo, né? É o caso que a gente viu no capítulo 8 da médium do grupo, que se desloca e cede o seu veículo físico à manifestação do companheiro espiritual, né? Como é descrito lá no capítulo 8 também, essa emancipação da alma facilita e muito a comunicação espiritual. Facilita e muito para que o espírito possa, de certa forma, utilizar do veículo físico do médium e realizar a sua manifestação. É claro que a gente viu que o médium, nesse caso, é totalmente responsável por tudo e por todas as ações que o espírito realizar ali. Mesmo estando nesse estado de emancipação da alma, o controle da manifestação mediúnica é de responsabilidade do médium, como a gente já viu no capítulo, né? Bom, aqui ele começa dando uma explicação, eu busquei isso também no livro dos médiuns, do Kardec. Ele diz assim: a lucidez sonambúlica é uma faculdade que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. A assistência de outro espírito pode suprir-lhes as deficiências. Olha só o que ele diz: independe em absoluto. Então, não é porque nós temos uma faculdade mediúnica da mediunidade sonambúlica que nós já estamos num patamar de evolução moral e que você acha que você está imune a qualquer interferência. Não. Independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do médium. Não é a faculdade que dá crédito ao médium. Ao contrário, é responsabilidade. Então, não é pelo fato de você possuir a faculdade de mediunidade sonambúlica que você já é o super medião. A gente tem uma ideia de colocar determinados atributos e levando isso para a condição de elevação moral. Não. É muito claro isso no livro dos médiuns. Então aqui está, eu sublinhei o em absoluto,
dizendo isso, não tem nenhum vínculo em capacidade mediúnica e elevação moral do médium. Então ele diz aqui, assistência de outro espírito pode suprir-lhes as deficiências. Então, dependendo do estado e da condição do próprio médium sonambúlico, entidades espirituais se aproximam e vão auxiliá-lo no processo dessa mediunidade, na ação dessa mediunidade. É óbvio, conforme foram as aquisições positivas desse médium, espíritos de maior envergadura estão ali do lado. Mas da mesma forma, quando você tem um padrão vibratório inferior, não há como, é muito difícil a conexão. Então nós imaginemos, a gente brinca muito quando a gente vê um discurso muito elaborado, muito pesado, que o cara fala muito bonito e que você não entende nada. É o que acontece, não adianta se você não tem o seu interior, você pode receber a mensagem e não conseguir decodificar. As entidades espirituais estão ali para trabalhar, precisam às vezes de médium dessas faculdades, mas a colaboração é muito mais positiva conforme a evolução do médium. Continuando. Um médium sonambúlico pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem bons espíritos. Então, olha só, o médium pode ser assistido por qualquer tipo de espírito. Eu já contei uma vez também aqui, quando a gente estava em outras aulas do Instituto, que conheci um médium sonambúlico que dizia que recebia mensagem diretamente de Jesus, dos orientadores espirituais do grupo que ele era responsável. Jesus usava da sua faculdade mediúnica para transmitir uma comunicação. É possível? Claro que é. É impossível isso? Não, não é possível. Agora, óbvio que tem uma coisa, você analisa o contexto das mensagens, você já começa a ver. E eu tenho uma capacidade, até já foi me colocado muito isso, eu sou extremamente crítico comigo e com tudo que está do meu lado. Uma vez, o Divaldo, numa das palestras que ele estava, eu tive a oportunidade de ter uma conversa mais direta, e eu falei isso, eu desconfio de tudo, então não posso, a primeira coisa que vem na minha mente isso é uma fraude, tranquilo. Eu conhecendo o médium, eu já começo a encarar um pouco diferente, mas eu ainda sou extremamente crítico, e falei para ele, eu acho isso ruim, ele falou, não, exatamente, é ótimo, porque é essa postura que as pessoas têm que ter. Então, nesse caso específico, eu li uma série de mensagens e, para mim, aquilo não refletia, talvez, a grandiosidade espiritual da mensagem de Jesus. Ao contrário, a mensagem sempre evidenciava o médium, o poder do médium, o controle que o médium tinha. Aquilo era o ego refletido dele ali. Eu falei com outra pessoa que fazia parte, falei, olha só, vou ser franco contigo com relação ao que eu li. Eu acho que é uma grande mistificação. E mais ainda, eu acho que é anímico. Eu não acho que é de uma comunicação espiritual. Se for uma comunicação espiritual, é de um espírito que está querendo destruir a harmonia do grupo. Porque é impossível que Jesus se comunicasse através do médium, só evidenciando as grandezas do médium. Cadê a mensagem de amor, de compreensão, de tolerância, de perdão, de fraternidade, que os evangelhos estão aí? Você analisa o que está escrito aqui e o que estão nas mensagens dos evangelhos, são às vezes incongruentes. Então eu coloco você, ou é uma manifestação anímica, ou é um espírito zombeteiro que está querendo brincar com o grupo. Eu coloco, ele recebia de Moisés, recebia João Evangelista,
recebia do arcanjo Gabriel, várias, e era uma série de mensagens, eu li algumas, né? E elaborei a minha postura. Respeito, acredito, se você faz parte, procure dentro do seu ambiente, do grupo, agir de forma diferente, procure levar o estudo mais sério, para com criar esse mito em torno desse médium. Ao contrário, proponha uma discussão mais séria sobre o estudo da mediunidade. Seja você uma pessoa que tem base desse conhecimento, que leve isso, mas de forma fraterna, de forma amiga, porque o que me parece é que esse companheiro espiritual está precisando mais disso do que ser elevado à grandeza de um super médium. Então foi a minha postura, respeito a decisão que o grupo tomar, mas eu estou dando a minha orientação. Óbvio que é uma orientação comum, não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas isso que acontece, a maioria dos médiuns que tem essa faculdade mediúnica, que é de uma riqueza muito grande, podem estar sendo utilizados por espíritos zombeteiros e sendo levado a determinados comportamentos, né? Então, nesse caso do capítulo, é mais sério ainda, porque é uma coisa doentia, de vingança, mas é um processo desse tipo. E eu coloco aqui, né, o que o Aulus dá na orientação do capítulo 8, a gente já fez aqui durante a aula, mas eu achei muito interessante que a gente coloque mais uma vez o que ele diz. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que renderam as forças vampirizantes. Então ele já coloca isso. Esses fenômenos, eles podem ser de uma grandeza muito grande, podem ser de uma riqueza fenomenológica, mas se não tiver aliado ao processo da mediunidade sonambúlica, a aquisição positiva do médium, ele pode, e quase sempre, cair num processo de obsessão e de possessão, que é o caso que a gente então está analisando aqui, né? Então esse desequilíbrio dessa faculdade leva quase que diretamente ao estado de possessão. Então é muito comum a gente que conhece aí alguns relatos de grandes médiuns, e de uma hora para outra, quando depois de um certo tempo você pergunta, e aí, como é que está o fulano, como é que foi isso? Você não sabe o que aconteceu, partiu para tal situação, aconteceu tal fenômeno, tal coisa, e a situação, tudo aquilo que era talvez previsto, que era um sonho daquele grupamento, vai por água abaixo por essa situação. Então, a faculdade exige uma postura, um equilíbrio muito grande. E aí vem a responsabilidade dos que estão em torno, porque qualquer fenômeno que chama a atenção atrai olhares, atrai outras pessoas. E aí essa situação atrai também a questão de privilégios, de dinheiro, de situação, de chamar, de poder, de quem é o mais rico, quem é o mais... Aí a situação começa, geralmente, nesses fenômenos mais ostensivos, partir para esse caso de uma possessão, levando a essa situação. Então, é muito sério. O Aulus, então, já no capítulo 8, dava essa orientação. Bom, aí o André, continuando agora no nosso capítulo 10, ele descreve. Então, nós vemos lá a médium, aquela senhora, lá o seu esposo, era uma médium sonambúlica, num processo de possessão, tá? E de desequilíbrio muito grande. Então ele começa, o André descreve um pouco da cena, ele fala assim, guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. Então a gente percebe que naquele ambiente de tratamento, e aí veio a referência que eu fiz no começo, talvez esse grupo tenha a estrutura para receber as pessoas que estão ali em processo de tratamento durante a reunião mediúnica. E nesse momento, os guardas espirituais do grupo permitem o acesso daquele companheiro que estava obsediando
a jovem senhora. Achávamos-nos frente a frente com um louco desencarnado. O perispírito denso trazia todos os estigmas da alienação mental. Então ele dá mais descrição do companheiro espiritual, né, dizendo onde estavam algumas lesões que ele apresentava ainda no seu corpo perispiritual, do envenenamento, uma lesão na parte da garganta, e quando ele começa, ele atua diretamente na moça, ela não conseguia nem expressar verbalmente o que dizia, porque era tão forte a ligação dele, e aquele sintoma que a própria corda vocal da moça não conseguia vibrar de forma clara, ele emitia grunhidos, né? E ele coloca aqui, a entidade espiritual precipitou-se para a jovem doente à maneira de um grande felino sobre a sua presa. E a senhora começou a gritar, transfigurada, não se afastara espiritualmente do corpo, envolta no amplexo fluídico da entidade que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Então, nesse caso que a gente viu no capítulo 8, a médium sonambúlica, primeiramente ela se afastava do corpo físico, liberava sua fronteira energética para que o companheiro espiritual que iria dar a comunicação mediúnica usasse do seu veículo físico. E, distante do corpo físico, ela exercia todo o controle com relação à comunicação mediúnica. A médium do grupo espírita, já num processo muito avançado de uso da sua mediunidade, muito mais equilibrado, controlava totalmente a comunicação mediúnica. Nesse caso é diferente, como ele coloca, a entidade espiritual se joga sobre aquela companheira que estava ali, ela começa a entrar num delírio psicótico, começa a gritar e transfigurada, o seu perispírito não se afasta do corpo físico, fica preso ali dentro com aquela outra entidade, naquela simbiose agressiva, tá? E ela começa a tentar manifestar verbalmente o que eles tentavam dizer a ela. Então é um processo, você vê, totalmente oposto ao que a gente viu no capítulo 8. A médium não controlava as suas faculdades, e o seu corpo era totalmente controlado pela entidade espiritual, né? Tentava falar, contudo a voz era um assobio desagradável. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. No caso da outra médium, não. Ela libera o seu campo físico, ele passa, a entidade espiritual, a atuar através de ondas de pensamento e ela articula claramente, verbaliza o pensamento do companheiro espiritual que estava se comunicando, a médium Celina. Ela exercia todo o controle da comunicação mediúnica, como a gente viu no capítulo 8. Aqui não. A jovem não conseguia, era totalmente desequilibrada, estava sob o processo da agressão daquela entidade espiritual, não conseguia verbalizar nada do que a entidade dizia, e ele controlava todas as suas reações físicas, né? Aqui para a gente ter uma ideia um pouco, eu volto também um assunto até que a gente já falou um pouco sobre a questão de mediunidade e campos de ondas mentais. Recordando o que a gente viu nos capítulos anteriores, 3 palavras são muito importantes nessas situações: sintonia, ressonância e interferência. O que é a sintonia? É a identificação. E nós estamos sempre acompanhados daqueles que nos são afim. Então havia uma sintonia muito forte, primeiro, entre as duas entidades que se vincularam desde o passado de uma forma agressiva. Então essa sintonia favorece essa simbiose muito forte entre aquela entidade espiritual e até o veículo físico dessa médium em desequilíbrio. Ele, já nessa sintonia, emitia as ondas de pensamento e também, como o André relata, perturbado, um desequilíbrio total, vinculado simplesmente naquela vingança,
potencializava todos os centros energéticos do perispírito da médium, e ela entrava naquela convulsão, era como se tivesse um processo de curto-circuito do perispírito da médium. Então é tão forte aquela energia densa que aquela entidade espiritual magnetizava o campo mental da médium, e a identidade dos dois era tão grande que ela entrava nesse processo de curto-circuito. Todos os circuitos disparavam. Era um absurdo, como ela vê, ela grita, ela cai, ela fala, e isso acontece e muito, né, dentro das condições normais do processo desobsessivo. A outra situação que a gente nota bem aí é o que a gente colocou lá nos primeiros capítulos sobre a questão da ressonância. A ressonância é quando você tem essa sintonia e essa identificação, a ressonância faz com que a onda mental vibre e aumente, potencialize. Os dois estavam vinculados àquele processo do passado de vingança, de ódio, de desamor. Isso é a ressonância que a gente sabe do campo espiritual. Os dois traziam no seu perispírito aquele vínculo energético denso. Isso potencializa, 1 mais 1 dá 2, e os dois então potencializavam esse ódio. Era tão grande que quando ela teve a chance da maternidade e ela sente a presença espiritual daquela entidade, naquele ser que ela continha, ela resolve abortar antes da criança nascer, antes de dar chance desse renascimento e do resgate espiritual através da maternidade. Porque a presença dessa energia era tão densa, a gente imagina que são inimigos, entre aspas, vinculados por uma lei de ódio no passado, um desafeto, um desamor e uma vingança. Ela, sentindo aquela desarmonia, ela prefere abortar a ter a criança. Se ela tivesse talvez já um pouco da evolução moral, um pouco da tolerância, já tivesse conhecido, talvez, já tivesse sido levada à reunião que ela está sendo levada agora, a atitude dela seria diferente. Ela começaria a mudar a sua sintonia, essa ressonância seria de forma diferenciada. E aí ela não teria tomado talvez a atitude de provocar o aborto daquele companheiro que estava vindo. E a situação seria diferente do contexto que a gente vê relatado pelo André Luiz. Então, sintonia e ressonância descrevem muito bem o que está acontecendo nesse intercâmbio energético dos dois campos de energia mental, né? Bom, a outra palavra que eu falo que descreve muito bem é outro fenômeno, é o fenômeno da interferência. Então, a interferência é aquela condição de você ter a interferência construtiva e a interferência destrutiva. A interferência construtiva é quando duas ondas se somam e se tornam mais fortes. E a interferência destrutiva é quando duas ondas se somam e diminuem a força das duas. Então, nesse caso, o ódio dos dois, que nutriam essa animosidade espiritual que eles tinham, era uma interferência que se somava, dando ainda, potencializando cada vez mais essa relação. Eu coloco aqui um esquema, mais ou menos, do que acontece. Você ali, como encarnado, sentado, a jovem senhora, sofrendo a ação daquele pensamento negativo e essa ligação, essa sintonia tão forte com a entidade espiritual. Ela imanta todo o seu perispírito daquela energia muito densa. Essa energia é transmitida para o seu veículo físico, e aqui a gente já tem uma manifestação dentro do próprio cérebro da pessoa, e ela começa a ter, como eu disse, esses curtos circuitos mentais. Todo o equilíbrio dela no dia a dia começa a ser perturbado. O André descreve que essa jovem apresentava já esse comportamento na casa, foi levado a diversos tipos de tratamento na medicina tradicional do nosso plano físico e nada dava resultado. Aquele processo de alienação
estava potencializado cada vez mais. O seu esposo atual e o companheiro do passado já estava num processo um pouco melhor, tanto que ele é que levou a jovem ao tratamento para o tratamento do grupo espírita. Então ele já sentia um pouco diferente, mas ele também compactuava naquela união daquelas duas entidades, né? E ele, de certa forma, também estava, como ele coloca, infeliz. O André até pergunta, e ele, qual o papel dele dessa infelicidade? Ele sente feliz? Não. Ele vê aquela companheira espiritual do passado que ele se sentia responsável pela atitude que ela tomou na vida anterior, na existência anterior. Ele então se sente responsável pela tutela da sua companheira. É um sinal de que ele já evoluiu um pouco mais do processo evolutivo. Ele já tem consciência da responsabilidade que ele tem naquele caso. Porque é muito fácil você, isso aqui entrega para a família, manda de volta. Isso que a gente mais vê, entrega, desfaz, fica lá, segue o teu caminho que eu vou seguir o meu caminho. Não, nós também já tomamos essas atitudes no passado e é muito claro, a gente entrega. A minha mãe, ela faz parte de um trabalho dentro de um hospital psiquiátrico que atualmente está trabalhando com dependentes químicos, né? E ela se ausentou um pouco por causa de problemas de saúde e está voltando, e a gente às vezes ela me comentava muito disso. Existiam alguns pacientes no antigo hospital do Juqueri, em São Paulo, que estavam há anos e anos e anos jogados dentro do hospital. E parece que a lei do tratamento psiquiátrico mudou e você não tem mais. Mas esses pacientes perderam todas as referências familiares. E o que foi feito? Alguns hospitais do interior receberam esses pacientes porque o hospital iria fechar, aquela grande hospital psiquiátrico iria fechar. E nesse que ela trabalha, existem alguns pacientes. Eu sei que eu tenho três irmãs lá dentro, que minha mãe conta, que elas chamam minha mãe de mãe, e vão, e conhece toda a família, e perguntam, conhece até os nomes das minhas sobrinhas, e perguntam, e a minha irmã disse, eu não vou lá, porque eu não quero conhecer. Eu falei, ainda vou, que eu quero conhecer, ter a chance de conhecer. E tem como filha, então minha mãe fala assim, é engraçado, porque é uma sintonia que eu vejo, que assim, talvez num passado, por que estarmos agora e unidos nesse ponto? E são pessoas que não têm mais referência nenhuma. Então, a referência de família que tem é a minha mãe, era o meu pai, quando ele ia também, mas a minha mãe, e nós todos somos. Eu brinco muito com a minha irmã. Olha só, hein? A gente vai ter que assumir a tutela, assim que a mamãe também desapareceu. Eu não quero saber disso, porque... Mas essa é uma situação. Esses vínculos do passado, nós não sabemos quando estão acontecendo. E minha mãe contou, há um pouco tempo atrás, uma situação que ela teve, que ela sofreu não foi uma agressão, mas um paciente teve um gesto muito brusco, a minha mãe caiu de costas, né? E ela falou assim, engraçado que eu não me machuquei, foi um tombo muito sério, mas eu não me machuquei. E aí depois, numa reunião mediúnica, o companheiro espiritual falou assim, não, você foi amparado, e foi amparado por uma companheira espiritual que estava do seu lado e trabalhando, que tem muito afeto por você, e que amparou naquela queda, porque foi uma situação perigosa, e você recebeu esse apoio. Então você vê, é nessas condições que a gente vê, nesses núcleos às vezes densos, de pessoas que foram colocadas à parte, porque é muito fácil, as famílias pegavam esses pacientes e jogavam naquelas instituições, né? E minha mãe conta muito da situação que está vendo com os jovens, adolescentes de 13, lá ficam de 13 até 17 anos, que são usuários de droga pesada, que são recolhidos para tratamento. Então ela diz, é muito triste, mas aqueles que não têm referência nenhuma, são essas entidades são esses companheiros que foram colocados lá. Então, muitos que são médiuns, então isso a gente percebe muito grande. Então, antigamente, essas situações desses companheiros espirituais eram abandonados para...
para que a gente se livrasse do grande problema. Então o esposo de hoje, que foi o comprometimento do passado, já tem uma postura diferenciada, está ali do lado, tutelando aquela companheira, porque ele é já ciente da responsabilidade, já denota já um processo melhor de aprendizado. E que a gente vai ver as orientações que o Aulus agora dá sobre o caso, e como o futuro é promissor para todos nós, né? Então aí o Aulus começa a descrição. É um caso doloroso como o de milhares de criaturas. É a nossa própria irmã quem fala e gesticula. Entretanto, encontra-se imantada ao companheiro espiritual cérebro a cérebro. Ou seja, diferente da médium, como eu já coloquei, era a companheira que exercia todo o fenômeno, ela que gesticulava e que tentava falar. Só que ela era um contato, era uma sintonia, uma simbiose, uma ressonância muito forte com um companheiro espiritual cérebro a cérebro. Eles estavam tão ligados como se fosse um só. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose e passa de imediato a retratar-lhes os desequilíbrios. O nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite todas as sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Então, essa é a questão, a diferença da mediunidade sonambúlica. A entidade espiritual, nesse caso da mediunidade sonambúlica doentia, controlava todas as atitudes da nossa companheira que estava ali. Ele, então, se ligava de forma tão forte a ela, que transmitia todas as suas sensações. Agora, você imagina o que é uma pessoa ter noção de duas mentes diferentes. Você está em dois ambientes, em dois pensamentos, e você não consegue expressar o seu, e aquela é uma força muito grande, um ódio muito grande, aquela situação. A menina entrava num colapso nervoso e apresentava toda aquela situação, até passado esse transe, ela caía naquela coisa, naquele marasmo, naquele cansaço, que a família então estava muito preocupada, levando a tratamento em vários médicos. Eu frisei aqui uma orientação que o Aulus dá, então que a gente vê a médium do capítulo 8 equilibrada, controlada, e essa médium do capítulo 10 sobre o processo da possessão. E ele coloca assim: a perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à nossa mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgão em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Ou seja, todo o desequilíbrio físico que aquela companheira refletia estava vinculado a todo o desequilíbrio do seu campo espiritual, devido à relação entre aquela entidade espiritual. Então, o que eu vou colocar? A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Ou seja, o nosso veículo físico reflete o nosso perispírito. É o reflexo do que nós efetivamente somos. Então, é tão denso a energia que emantava desse companheiro no perispírito da jovem, que todo o desequilíbrio dele no plano espiritual se refletia no corpo físico dela aqui no plano físico, né? Então, para a gente finalizar, ele coloca o Hilário, que está lendo do caso, ainda ele faz a pergunta: podemos classificar a enferma à conta de médium? Para reforçar mais ainda, porque ele estava vendo aquela situação da entidade espiritual e da companheira, e o Aulus diz: é um médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável que se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e amor. É um instrumento para a criação da paciência e boa vontade do grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo de auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal. Então, é
uma médium em total desequilíbrio que está ali. O que ela precisa hoje é de carinho, de amor para se reequilibrar. E é um trabalho longo. No momento, como ele falou assim, dentro das condições de desequilíbrio, ela não tem qualquer perspectiva de produção imediata dentro do grupo mediúnico. Então, às vezes acontece muito disso, né? A gente está lá, a pessoa chega num processo de médium desequilibrado e logo já quer adentrar, já quer participar, já quer gerenciar. Não, o processo no grupo sério, como eles estão visitando, primeiro um processo de tratamento, de refazer toda essa desfazer a densidade energética e refazer todo o seu equilíbrio do seu perispírito, para que ela possa, num futuro distante, no caso como ele coloca, vir a produzir dentro de um grupo mediúnico. É uma médium? É, só que em total desequilíbrio. Não tem condições de exercer a faculdade mediúnica num âmbito mais positivo. E ele remata aqui, para a gente também terminar, e eu achei muito interessante, ele coloca assim: médiuns repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os estigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para diante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve na retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. Eu acho que a frase já dá todo o caso. Médios em todos os lugares existem. Raros, olha o que ele coloca, raros são aqueles que já se desvencilharam do passado. Qual é a situação nossa? É trabalhar com afinco, com amor, para amparar, compreender e auxiliar todos esses que estão ao nosso redor. E eu coloquei isso aqui exatamente para a gente perder um pouco daquela noção de transformar o médium num semideus. Ele está em processo evolutivo de aprendizado, como nós estamos, e às vezes numa situação muito mais drástica. Quando já atingiu um processo de equilíbrio, como ele diz, que for raro esses que já desvencilharam, vamos auxiliá-lo para que o seu trabalho seja muito mais positivo, ao invés de levar a méritos e transformá-lo talvez num semideus. Todos nós temos o caminho evolutivo e o médium com uma responsabilidade muito, muito grande. E nós que estamos ao redor desse médium, temos que fazer a nossa parte.